Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Está começando o Contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo. Às vezes a gente não sabe nem o que é o tempo, às vezes contra o ponto, sem contratempo, sempre com respeito. Hoje o nosso entrevistado é Alisson Lisboa Neves, diretor da ETC, Digital Consultoria, Assessoria e Planejamento em Marketing Estratégico. Ele atualmente atua como jornalista e especialista em produção em mídias digitais pelo IEC, aqui da PUC Minas. Mestre em Comunicação Digital Interativa pela Universitat de Vic, Espanha, e mestre em Comunicação Social pela PUC Minas. Professor e coordenador de pós-graduação no IEC da PUC Minas. Professor Alisson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Alisson, sabe o que é bacana, cara, de começarmos lá fora, na produção, sobre o tema que conversaremos, o metaverso, esse campo novo que a internet, a tecnologia e que inventamos na nossa cabeça, é a gente começar a pensar na função do ciborgue, na função do que somos, do que queremos ser. Quando você usa a palavra avatarização, como se estivéssemos inventando, o inglês tem essa facilidade de você transformar uma palavra em um verbo. Então é muito comum em inglês você utilizar esse recurso de linguagem, que não é tão comum em português. E de lembrar desse filme de 2010, que vai ter uma nova edição agora, no final desse ano, se não me engano, onde o indivíduo, ele deixa de ser o corpo, a massa que ele era, talvez uma mente corrupta, traidora, para se tornar de fato o avatar pelo qual ele foi incumbido de controlar, já que o irmão dele tinha falecido e como eles eram irmãos gêmeos, cópias idênticas, genéticas da mãe, ele pôde fazer isso. Eu não sei se as cópias de metaverso de nós mesmos são a mesma coisa do que nós. Pois é, Jair, essa é uma discussão infinita, né? A gente vai tentar trazer algumas abordagens, mas eu acho o seguinte, o metaverso, ele, na verdade, a gente sempre está buscando ter um exemplar melhor de nós, né? Primeiro também buscando um planeta melhor que o nosso, né? Fazendo viagens aí para tentar encontrar algo que nos falta, né? Na verdade, o avatar talvez seja esse lugar que a gente não está, essa pessoa que a gente não é, né? Uhum. Então, quando a gente se transforma dentro de um espaço, seja comprando um avatar singelo ali, dentro de um jogo, por exemplo, a gente está comprando características talvez que a gente não tenha, que a gente gostaria de ter, às vezes mais músculos, às vezes um cabelo maior, uma coisa assim, né? Que parece ser inocente, mas pode revelar algumas questões muito sérias, né? Alisson, para o telespectador da TV Horizonte entender num primeiro momento, assim, quando na nossa adolescência, round one, fight, e a gente ligava lá a moedinha no Street Fighter, tinha aquela pessoa que escolhia o Blanca, que escolhia o Dalsin, que escolhia, ou seja, eu gosto desse e me transporto para aquele elemento. O que é o metaverso em um mundo onde as pessoas... Primeiro, assim, eu queria que você nos explicasse de forma didática, mas fazendo um salpicado crítico, assim. No mundo onde as pessoas de verdade não são o que elas são, porque a harmonização facial, o implante de silicone, a academia em excesso tem transformado os nossos corpos. A gente nunca está satisfeito, né? A gente sempre está buscando algo, como eu disse. E o metaverso talvez seja um espaço para isso. O importante é a gente ressaltar que quando a gente vai para esse lugar, o metaverso, na verdade, é um espaço como se fosse um jogo, onde você, dentro desse espaço, você pode
estudar com salas de aula ali, né, num ambiente muito mais imersivo do que hoje a nossa sala de aula online. Você pode jogar, né, que é o que é feito pela maioria dos jovens ou dos ultra jovens, né, desses meninos de 5, 10 anos, tem jogado muito Roblox, LoL e etc. Então tem esse espaço de jogo, tem espaço para reuniões, também reuniões virtuais, onde ao invés de a gente ficar com as câmeras ligadas na televisão, a gente vai ter uma representação de nós, com uma roupa que a gente queira, que a gente compre nesse espaço a partir das criptomoedas, das moedas virtuais. Então é um ambiente do jogo, um ambiente imersivo dos jogos, que está sendo tentado há muitos anos já, né? Pelo menos o holograma tem mais de 40 anos que a gente está tentando emplacar ele, né? Isso começou muito, muito tempo atrás, né? E é sempre essa uma busca de ser melhor ou de representar alguma coisa que você não consegue representar no mundo físico, né? Você se transportar para lá. Final da década de 90, o Second Life, né, nasceu com essa ideia, né, de se construir um espaço virtual. As escolas estavam querendo colocar seus lugares dentro desse espaço, muita gente comprando lote para construir e tal. Sim. E aí não teve esse crescimento como esperado. O Second Life depois passou a ser muito pouco acessado e consumido. E aí as pessoas, quando veem o metaverso, falam assim, isso é a mesma coisa do Second Life. O problema é que tem algumas características importantes que a gente deve ressaltar da diferença daquilo final da década de 90 para agora, que é primeiramente a questão do acesso ao digital. Com a pandemia, pessoas que não tinham acesso a entrar com login sem acessar um chatbot, alguma coisa, algum lugar que ele pudesse interagir com alguém, isso não acontecia, né? Então, 1 bilhão de pessoas tiveram acesso à internet com a pandemia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a tecnologia, o acesso à internet, a velocidade da banda hoje permite que você construa avatares que pareçam mais com você, que não é aquele 8 bits antigo do Mario Bros e tal. Então você consegue uma caracterização muito mais detalhada também. Sem contar que os jovens já estão nos jogos, eles estão basicamente sendo transportados para fazer mais coisas do que já fazem. Além de jogar, você também pode estudar, né? Então é um ambiente imersivo que está sendo construído. Então eu acho que o metaverso ele vem com uma outra roupagem agora, se comparar com o Second Life, e principalmente ele vem também com as redes sociais de olho nelas, como por exemplo o Facebook, que mudou o nome para Meta e que tem já uma plataforma bem construída para fazer parte desse processo. Apesar de que o que a gente tem visto é que a indústria de jogos, principalmente as indústrias japonesas, as indústrias americanas, estão efetivamente na frente, né? Porque elas já têm essa base de usuários que são os usuários de jogos, né? Alisson, como psicólogo, eu vou te dizer que o metaverso me assusta. Porque muitos desses jovens do LoL, do GTA, me assustam muito. Porque são meninos que ficam literalmente, cara, no final de semana, a madrugada inteira por conta de um ser, de um personagem. Eu te confesso que, leitor talvez da mente humana, a gente acaba se posicionando para poder perguntar para esse avatar o que ele tem do dono dele. E vou voltar àquela personagem do início do programa. O sujeito no filme do Avatar em 2010, ele deixa de ser ele próprio para se tornar o bicho, para se tornar o avatar. Qual que é a preocupação sua, Alisson, pessoalmente, com relação a essa construção, você que é o especialista? Qual que é a sua preocupação da imersão de um jovem, do Davi, meu filhote de 15 anos, em meio a esse tema, cara? Tem um pesquisador que escreveu um livro, Fábrica de Cretinos Digitais, que ele fala que é a primeira vez na história que a geração seguinte tem um QI inferior à geração anterior, dado o consumo excessivo de telas, né? Eles falam que as telas têm tirado as notas dos alunos, né? Cada vez mais, quanto mais consumo de telas, menor é o rendimento na escola. Crítico, amplo. Né? É uma discussão muito interessante para ser feita. Os educadores, os pais precisam ler esse livro. E aí ele traz uma questão que é bem emblemática, né? O fato de você estar no digital, ou a criança ou o jovem estar no digital, não faz dela um especialista, não faz ela uma pessoa crítica, não faz ela uma pessoa que consegue argumentar. E isso em qualquer ambiente é ruim, seja no metaverso, seja no ambiente que a gente vive, o real que a gente vive. Ou seja, essa redução da argumentação,
essa redução de se aprofundar um pouco mais no conhecimento para gerar senso crítico, para entender o que, por exemplo, fake news, né, que está em moda, será que isso realmente uma notícia faz sentido? Né? Então a gente começa a ver uma sociedade com menos profundidade no que se refere a conhecimento, pesquisa, e aí ele possivelmente vai transportar isso também para o metaverso. Talvez ele seja ali um avatar meio sem muita conexão com nada, sem um propósito muito forte. Então, essa é uma preocupação de alguns pesquisadores, para se transportar, essa naquela famosa frase, né, quem tem, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Ou seja, qualquer pessoa que se destaca nesse ambiente é porque ele tem um nível, às vezes, muito pequeno de inteligência ali para trabalhar. Enquanto que viver dá trabalho, dá muito trabalho. Sermos nós mesmos dá trabalho. E é melhor você fugir para um outro lugar. Perfeito. Gostar de si próprio, adolescente que está agora assistindo a gente ou nos escutando, gostar de si próprio dá muito trabalho. A espinha no nariz, a orelha que é maior do que você tinha pensado. Agora, como que é possível a gente... Tudo bem, não sejamos fascistas para poder impor os meninos, não pode, ou coisa desse tipo. Mas como que é possível, cara? Eu estou terminando esse primeiro bloco te perguntando de natureza pedagógica, vamos dizer assim. Como que é possível a gente fazer essa construção de mais crítica e consciência nesse jovem? A questão é ter um propósito, né? Eu acho que tudo na vida, quando você tem um propósito, você vai atrás disso, você busca isso. Então, é buscar um propósito. Dentro do metaverso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ação social, talvez? Fazer uma construção de alguma coisa que eu possa ajudar as pessoas? Então, isso, de alguma forma, é você dar valor para isso que você está fazendo. Porque é um ambiente hoje, um ambiente limitado. O ambiente físico, ele é limitado. A gente tem um planeta só para visitar. No metaverso você é infinito, você pode ter amigos infinitos, você pode estar em lugares infinitos, você pode construir, alterar o seu perfil, né, o seu avatar infinitas vezes, o que piora muito, porque a gente perde a referência. Né? A gente tem perdido essas referências de família, referências da igreja, essas referências elas não podem se perder, porque a gente precisa ter um limite de alguma forma para que a gente consiga, aí sim, saber que a gente pode ir até ali. E para que não sejamos não pode ser uma terra sem lei, né? Seres tão dispersos. Vou para um rápido intervalo, Alisson. Daqui a pouquinho a gente continua essa discussão. Tem umas diferenças, né? Hoje você tem muito mais gente com acesso à internet, muito mais nessa dinâmica de jogo, né? Entrar sabe, porque a gente mais velho, a gente entra nesse lugar e fica assustado, né? É como se eu estivesse indo para um país desconhecido. Para essa garotada que já está nesse país desconhecido, para eles não faz muita diferença, né? Vamos lá, Ivete, a gente volta cá depois. Estamos de volta com o Contraponto. E no programa de hoje, a gente conversa com o jornalista Alisson Neves, a partir de um tema que eu nem sei mais quem nós somos, de tão conectados que estamos e com a meninada vivendo um mundo em paralelo, quer seja no jogo, quer seja na vida como um todo. Alisson, qual que é o objetivo, no fundo? Numa boa, o Magazine Luiza deixou de pagar para para o Faustão, para a Isa, para o Lázaro Ramos, e hoje ela tem uma figura que nós todos aqui no estúdio conhecemos quem é, que é a Lu. Paga um tostão, a gente coloca a Lu para poder fazer o que for, vestir Adidas, Nike, Dolce & Gabbana ou algo desse tipo. O objetivo é qual? É ganhar dinheiro? O objetivo sempre no mundo capitalista é sempre ganhar dinheiro, né? Só que pode ganhar dinheiro de um jeito diferente também. Você pode ser social, você pode ser inclusivo. Ela trabalha questões raciais de maneira muito profunda. Ela tem um DNA muito bem desenhado, né? Muito bem construído. Diferente dos algoritmos que são colocados pelas redes sociais, por exemplo. Então, quando você faz uma busca aí,
o pessoal de casa pode fazer essa busca, colocar no Google, por exemplo, mulher bonita, homem bonito, muito provavelmente vai aparecer um volume muito maior de homens brancos e mulheres brancas do que o contrário. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Essa construção do algoritmo. Num caso de um avatar desse construído dentro de um Magazine Luiza, tem outros também, Casas Bahia também tem, um monte de gente tem, você consegue construir uma narrativa para essa personagem a partir de preceitos que estão dentro da filosofia da marca. Ou seja, ela consegue entrar numa discussão, inclusive educar a própria audiência dela, o que é um fato muito positivo nesse caso. Indo para o lado do metaverso, a gente tem um outro problema, porque como é uma terra ainda sem lei, ainda sem legislação também, a gente acaba levando isso para um lado de criminalidade, você vai ter uma série de questões que precisam ser... Mas sejamos muito sinceros, fazer um movimento de criminalizar ou legalizar esses espaços é algo muito difícil, né? Por exemplo, a informação e o trânsito que percorrem esses avatares dos grupos de Telegram e vamos fazer esse processo é muito difícil. É difícil porque não é centralizado, né? Não tem alguém que é dono daquilo. Quando você entra, o espaço ele não é seu, ele não é meu, né? Ele é um espaço dentro de uma filosofia dos NFTs, ou seja, uma filosofia diferente da que a gente tem hoje, né? Não tem um órgão regulador, um banco central lá dentro que regula as criptomoedas, entendeu? Então, essa oscilação de preço, você compra um avatar hoje, aumenta de outro preço, um acessório, isso não é controlado. Mas olha, isso aí que tá o detalhe. E acho que esse tema é um tema tão bacana da gente conversar, né? Um banco, ele existe porque tem um substrato de ouro, um substrato de depósito no Banco Central do país que esse banco está. Quando a gente pega, por exemplo, eu vou repetir o mesmo nome da Magazine Luiza, que não é um banco, mas que tem um cartão de crédito do Magazine Luiza que você pode usar na feira da esquina, no mercadinho, da rua de trás da sua casa. Não é do Santander, é do Magazine Luiza. E ela oferece crédito, te cobra por esse crédito e esse momento segue. Qual que é a hora da gente fazer um movimento de consciência, Alisson, desse processo? Entende? De entender você, pai, responsável, mãe, avó, que toma conta de um menino de 15 anos, agora o programa 9 horas da noite. Essa criança de 15 anos vai entrar, ou de 25, vai entrar para o quarto e ele só vai dormir ou acordar amanhã, 6 horas da manhã, porque vai ficar no metaverso da madrugada o tempo todo, em um lugar que você nem tem ideia aonde que está indo e o que está conversando. O que é possível fazer, cara? Eu acho que a resposta é muito mais de um psicólogo do que de um jornalista. Obrigado. Porque eu acho que a questão toda está não só na questão dos limites, falam-se muito dos limites, né? Mas qual que é o limite? Né? Sim. Porque a gente vive hoje um fenômeno, 5 gerações que vivem dentro do mesmo espaço, né? A gente tem os meninos ultra jovens e tem os idosos de 90 anos convivendo, às vezes, dentro da mesma casa, muitas vezes. Então, isso, como o mundo mudou muito rápido, né, o que é valor para uma pessoa de 90 anos é muito diferente do que é para um menino de 10. E nós estamos falando de valor do dinheiro, o valor do sucesso, o valor do ganha-pão, de qualquer coisa que você quiser colocar. São gerações muito diferentes. Mas também da manipulação do personagem nesse multiverso, não, Alisson? Quando, por exemplo, pai, te amo, mas meu pai entrou agora há pouco tempo que ele se rendeu ao telefone de conexão, vamos dizer assim. E é muito legal, às vezes, umas coisas que ele me traz, assim, não, porque eu li nesse lugar. E aí é mó legal, assim, ô pai, olha esse lugar, entra no site desse lugar, veja se essa notícia que você está trazendo para mim que é verdadeira, que você está achando que é verdadeira, se existe. Na verdade, essa notícia foi construída com um formato da Folha de São Paulo, por exemplo, e essa notícia foi passada em algum grupo que ele esteja, e ele acabou achando que aquele momento era um momento verdadeiro, e não era verdadeiro. Não tinha nada naquilo na Folha de São Paulo, ou o personagem que ele inventou. É muito interessante quando a gente observa algo e transporta para o mundo real. Em especial na saúde, na vida, na condução das pessoas, não é? Mas uma coisa interessante, Jairo, é que qual é o maior problema que existe na sociedade
é a miopia, né? Ou seja, a falta de conhecimento, ou pelo menos de querer aprender alguma coisa, né? A gente vive num país que tem acesso à educação, mas pouca gente efetivamente estuda de verdade, se aprofunda nas coisas. Então, para você conseguir colocar uma informação falsa, por exemplo, para você conseguir fazer com que esse jovem transite dentro de um lado B do metaverso, de um lado perverso, de um lado perigoso, de um lado ilícito, é muito fácil quando você não tem conhecimento, quando você não tem educação e quando você não tem essa preparação dentro de casa, que muitas vezes não acontece. Então a gente precisa municiar esse jovem de conhecimento, onde ele acessa a informação. Acho que a escola tem esse papel também. Vamos pegar essa notícia da Folha de São Paulo, como disse o seu pai, vamos fazer um rastro, vamos entender o que é uma URL da folha.com.br, por que não está escrito isso lá? Então isso não é da Folha. Pronto, né? E você constrói um conhecimento em cima do qual que é o caminho que se segue. Agora, né? Alice, de novo, te provocando, né? Assim, como que esse jovem que ama passar o dia conectado como rapidfire.99, sabe assim, ele detesta o espaço da escola. Por isso que a escola talvez esteja um pouco indo para esse lugar. Se a gente não pode ir contra, eu acho que a gente tem que entrar dentro, né? Entrar nesse espaço, tentar de alguma forma fazer as aulas com que as aulas sejam mais imersivas, né? Uma discussão mais ampla em uma mesa, como a gente está fazendo agora. Então, esse ambiente de sala de aula está mudando muito, né? A faculdade tem mudado muito, todo mundo tem percebido isso. Não adianta você ter um formato de um para todos mais. Mas eu fico com muito medo. Logo quando acontecia, no meio do primeiro semestre, a feira de educação mais importante do país, não havia, na maioria dos estandes, nenhum pedagogo, mas técnicos em informática, desenvolvedores de tecnologia e pessoas voltadas à questão do lucro, administradores, economistas e tudo mais. Eu fico muito preocupado, aí de novo agora é o psicólogo que não tem a resposta que eu te fiz de $1 milhão, se questionando se esse ambiente do metaverso, lá do League of Legends, do rapidfire.99 e do Gustavo da Silva, que ama ser o Rapidfire, mas ele detesta ser o Gustavo da Silva. E indo mais além numa reflexão de filosofia e de ética, o Avatar, esse filme, tem a figura desejosa do sujeito que ele queria se transformar e que ele acabou se transformando num ser que era um ser meio cândido, de Jean-Jacques Rousseau, sabe? Eu me transformo no índio, eu me transformo em uma coisa meio parnasiana, sabe? Essa coisa aqui que produz catarro, cocô, entende? Se transformará num ser que teoricamente é um ser límpido. Ou não. Talvez ele possa fazer o contrário, não? Como se a gente tivesse combinado, acho. Ou não, né? Eu acho que ele pode se transformar em alguma coisa que ele, assim, aquele é super família, super bacana, e lá dentro ele faz o estrago. Do borogodó, né? Agora, pedofilia uma coisa, e várias outras coisas. Não sei se temos tempo ainda, já, mas talvez é uma coisa... um minuto. Um minutinho só para falar rapidamente. Outra questão importante para o metaverso também é pensar numa pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de mobilidade, por exemplo, uma pessoa que anda na cadeira de rodas no mundo real. Que é o caso do personagem do Avatar. No mundo real. Só que lá no metaverso ela pode jogar uma bola, ela pode correr, ela pode fazer coisas que no mundo físico ela não pode fazer. Também tem esse lugar interessante no metaverso. E essa interação que ela está tendo nesse lugar, ela não teria ali no mundo, onde ela sofre discriminação, por exemplo, por ela ser uma pessoa talvez com PCD, alguma coisa, uma dificuldade de arrumar um emprego, por exemplo, ela pode ter essa facilidade dentro do metaverso. Então não é um lugar que é só negativo, ele pode ser um lugar inclusivo também. Basta a gente se utilizar desse instrumento para o bem. E aí cabe então conhecimento para a pessoa fazer, né, discernir o que é certo e o que é errado e fazer o caminho certo ali dentro. Né? Alisson, de cara, eu te convido para um novo programa. Eu acho que a gente podia ficar uns 3 programas aqui discutindo exatamente esse ponto. Inclusive, a pergunta que eu acho que é essencial e que eu não fiz, que é o que te traz para um interesse tão grande nesse ponto. Eu acho que as intervenções que eu fiz aqui hoje foram intervenções, todas elas contra o metaverso.
e você fez o equilíbrio de alertar as pessoas frente à construção dessas imagens e de alguma forma que as pessoas também tenham interesse por elas. Cara, obrigado demais de você ter vindo cá. Eu que agradeço. O nosso bate-papo está chegando ao fim. Confesso, viu, Alisson, assim, é talvez um dos programas mais rápidos que eu já gravei no Contraponto, assim, tão fácil. Esteja conosco, mas fique atento com o que o Rapid Fire .99 no quarto aí do lado está fazendo. Lá no Contraponto TVH, que contrassenha, se eu dizer, para você procurar o metaverso do Contraponto. Esteja conosco. Um abraço e até o próximo programa. Tchau.